Eu gostaria de introduzir esse momento falando da minha alegria de hoje ocupar esse púlpito. Como o pastor Reinaldo disse, eu cresci aqui nessa congregação, aqui frequentei a escolinha, aqui frequentei a juventude, conheci minha esposa na escolinha, depois começamos a namorar durante o tempo de juventude. Aqui eu também fui ordenado em julho de 2008 pelo pastor Deig. E então a minha ligação com essa congregação é uma ligação de muito carinho. No entanto, eu também preciso dizer que esse momento e uma mensagem cristã nunca pode ser sobre o pastor. Esse momento não é sobre mim. E eu digo isso porque os textos de hoje, eles apontam, ou pelo menos citam de passagem, o ministério pastoral. O texto de Atos, capítulo 1, é o texto da escolha de um apóstolo para substituir Judas. Talvez aquilo que nos inspira, por exemplo, quando nós vamos fazer uma assembleia para fazer um chamado. Talvez essa tenha sido a primeira assembleia de chamado da história da igreja. O Salmo 133, ele começa dizendo como é bom que os irmãos vivam em união. E ele celebra essa unidade, e ele descreve a alegria da união e da unidade da igreja cristã, comparando a união da igreja cristã, a unidade da igreja cristã, com uma cerimônia de ordenação. O azeite sendo derramado sobre a cabeça do Arão, o primeiro sumo sacerdote, escorrendo pelas suas barbas. Assim era uma cerimônia de escolha, de ordenação de sacerdote no Antigo Testamento. O texto de Apocalipse, capítulo 22, que descreve Jesus no trono glorioso após a ascensão, é um texto que também nos fala a respeito de um anjo que faz um trabalho, uma tarefa pastoral, que é justamente apontar para o rio de água viva que corre do trono de Deus e do Cordeiro, e alertar para que nós não nos afastemos das promessas deste livro. O Evangelho, ele nos conta a parte da oração sacerdotal de Jesus, que ora pela unidade da igreja. E essa é justamente a tarefa do ministério pastoral. Trabalhar pela unidade da igreja, proclamar a unidade da igreja cristã, por meio dos sacramentos e da proclamação da palavra. Mas voltando ao texto de Atos 1, existe uma discussão sobre esse texto a respeito da correção daquilo que foi feito aqui. Será que os discípulos deveriam ter se mobilizado para substituir o Judas? Ou será que não? Ou será que Deus tomou a sua própria decisão e escolheu o apóstolo Paulo, que logo vai ser chamado? E vai ser chamado de apóstolo. Deus escolheu Matias, a igreja errou, ou a igreja fez o que era certo? Eu quero citar essa discussão, mas eu não quero entrar nesse debate. Porque eu quero chamar a atenção, como o texto faz, para uma outra coisa aqui. O texto relata esse processo, que ocorre imediatamente após a ascensão de Jesus para substituir Judas, relata a identificação dos candidatos e a escolha de Matias. E já que o texto fala de Matias, a nossa expectativa é que o texto seja sobre Matias. Mas o texto não é sobre Matias. Esse texto não é sobre Matias, não é sobre os discípulos, como o próprio livro do Atos dos Apóstolos, não é sobre os discípulos. É sobre o que Deus está fazendo, promovendo Cristo por meio dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 1, também é sobre Jesus, não sobre Matias. Sobre como Jesus dirige a sua igreja, e ele faz isso promovendo a unidade. Que no texto bíblico é algo muito específico, é uma unidade muito específica. Unidade em Cristo. Quando
as expressões em Cristo aparecem no texto bíblico, elas estão falando de algo muito especial. Elas estão falando de estar inserido numa aliança que só é possível, da qual só é possível participar por meio da obra de Cristo, que é aplicada a nós no batismo. No batismo, desde o batismo, nós estamos em Cristo. Essa unidade, essa relação nossa em Cristo, essa unidade em Cristo, ela é fortalecida e celebrada na ceia, ela é proclamada por meio da proclamação da palavra de Deus. Inicialmente, a sugestão de Pedro de substituir Judas revela alguma desunidade que estava tomando espaço entre os apóstolos, no meio da igreja. Desunidade entre Judas e Jesus. Judas se tornou um desunido, seguindo a Jesus até certo ponto e não mais. Em determinado momento, ele tomou outro caminho, ele seguiu outra direção. E ele, como diz o texto, guiou aqueles que estavam dispostos a aprender Jesus e a pagar por isso. Em meio ao pecado, o texto bíblico nunca menciona que Judas não tenha permanecido nessa separação, que ele tenha depois se tornado um reunido, um reconciliado, um perdoado. Em consequência dessa falta de unidade, houve uma vacância entre os apóstolos, esses que foram escolhidos por Jesus para relatar tanto o ensino de Jesus quanto o significado da sua obra, especialmente para serem testemunhas do seu ministério e da sua ressurreição. Por isso, a sugestão de Pedro de substituir Judas enfatiza a unidade em Cristo, ao traçar o perfil daquele que deveria substituir Judas. Deveria ser um unido com o ministério de Jesus, uma testemunha ocular do ministério de Jesus, desde que ele foi batizado por João Batista até a sua ascensão, que recém tinha acontecido. E 2 nomes cumprem essas qualificações sugeridas: José, o justo, e Matias. Matias foi eleito, mas de novo, a ênfase não está em Matias. Tanto que depois de eleito, a gente não ouve mais falar de Matias, a não ser que ele fazia parte do grupo dos 12, que ele foi substituto de Judas. Isso não significa que Matias não importa, ou que ele não devia estar entre os 12. Também não significa que a sugestão de Pedro tenha sido errada ou não tenha sua importância. Apenas o texto está chamando a atenção para esse aspecto aqui. O texto chama a atenção, centra o seu foco em Cristo, na proclamação da sua ressurreição, na proclamação da salvação que Cristo conquistou com a sua morte, com a sua ressurreição. Por proclamação por meio desses 12, que agora também seria feita por meio de Matias. Depois da ascensão de Jesus, eles tinham uma tarefa. Nós lemos isso no texto. Jesus deixa os seus discípulos, a sua igreja aqui, mas não sem tarefa nenhuma. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E Jesus utilizou inicialmente essas testemunhas aqui. Por meio deles, inclusive Matias, Jesus deu dons para a igreja. Os principais são a sua palavra, batismo, Santa Ceia. Esses são os presentes que Deus deixou conosco, para que nós como igreja usemos, para que Cristo seja proclamado, para que possa haver amanhã mais pessoas em Cristo do que existem hoje. E esses dons são dons que promovem a unidade da igreja. É preciso confessar que nós tantas vezes traímos Jesus por meio do nosso pecado, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer, das nossas omissões, das nossas palavras.
Claro que não da mesma forma de Judas. Temos a nossa própria forma de fazer isso. E por isso, porque somos pecadores, tanto quanto Judas, merecemos a condenação. Merecemos ser desunidos de Jesus. Ainda assim, Jesus morreu e ressuscitou por nós e trouxe vida em meio à nossa pecaminosidade. Nos restaurou, nos reuniu a si mesmo, dando a nós o perdão e a salvação. Por isso fazemos parte dessa unidade. Só assim é possível fazer parte dessa unidade. Por meio de Matias e de outros, a mensagem da salvação, pela obra de Cristo, se espalhou de geração em geração e chegou até nós e nos alcançou. E nós nos tornamos unidos com Cristo, como seu povo. Esse é o domingo chamado Domingo da Unidade. E a gente pode se perguntar de que unidade estamos falando. Quando o texto bíblico fala a respeito de unidade, é importante que saibamos que não é uma unidade fake, que poderia existir quando a gente finge que está unido, ou finge que não há diferenças entre nós. Mas é uma unidade em Cristo. Uma unidade que é um artigo de fé. Uma unidade que é declarada sobre nós, uma unidade que é declarada sobre a sua igreja. É uma realidade. É uma unidade que só pode existir milagrosamente, por meio da ação de Deus, usando a sua palavra, usando sacramentos, batismo e santa ceia. A unidade da qual o texto bíblico fala é um artigo de fé, não é a obra e resultado do nosso esforço. Em Cristo. Deus nos uniu consigo mesmos e nos uniu uns com os outros. Por isso somos corpo de Cristo. Unidos com Cristo, nós servimos nesse mundo, onde Ele nos colocou. Aqui ou na Jamaica. Aquele que uma vez acompanhou o ministério apostólico de Matias, agora nos acompanha. Não para que nós tomemos o lugar de Judas, ou de quem quer que seja, mas para que possamos tomar o nosso lugar, numa longa fila de testemunhas. Testemunhas que creram, testemunhas que falaram a respeito daquilo que creram, da mesma mensagem que os discípulos, os apóstolos, proclamaram como testemunhas oculares do Cristo crucificado. Aquilo que acontece, eu não sei se vocês já se perguntaram, depois de ler esse texto, se vocês já se perguntaram sobre o José Barsabás, o justo. O que teria acontecido com ele? Aquele que não foi escolhido para ser um dos discípulos. É preciso confessar que nós não sabemos, mas nada indica que ele tenha deixado de fazer aquilo que fazia antes, vivendo a sua fé, testemunhando a sua fé no Cristo crucificado, sem ser um dos apóstolos, um dos 12. Como nós somos chamados a testemunhar que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus subiu ao céu, que Jesus se uniu conosco no batismo, que Jesus nos escolheu como seu povo, que Jesus nos cobre de dons e que Jesus permite que nós sejamos testemunhas dele ao mundo, como seu povo. Esse texto não é sobre Matias mesmo. Esse texto não é sobre Judas. Esse texto não é sobre mim, nem sobre você. Esse texto é sobre Jesus. E que bom que é sobre Jesus. Porque Ele é aquele que morreu para perdoar os nossos pecados e conquistar a nossa salvação. É um texto sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que nos garantem o perdão e a salvação. Que Ele quer que a gente agora testemunhe ao mundo, lá onde Ele nos colocou. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém.